gente, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Fontana, professora de língua portuguesa. Estou aqui para dar uma dica a você para o nosso concurso do TST, que já está aí às portas, né? Você já deve estar com tudo aí revisando a gramática, observando os principais pontos da sua banca, que é uma banca super bacana, né? É uma banca que gosta de trabalhar com itens de múltipla escolha, então vim aqui falar um pouquinho com você sobre alguns aspectos que ela adora, né, cobrar. E precisamente quero apontar para você a relação da regência verbal. Exatamente, a sua banca, dentre vários outros pontos gramaticais que irão aparecer lá para você, como por exemplo concordância, né, toda aquela parte do processo de formação de palavras que ela também gosta de colocar, né, a relação ali daquele período simples, trabalhar com a morfologia, as relações iniciais da sintaxe, além de tudo isso que vai aparecer lá para você, eu gostaria de destacar a relação de regência. Exatamente. Terá ali um item para você de regência, né? Então, você vai precisar reconhecer aí os verbos que mais caem e os nomes que mais caem nas provas, para você ficar bem lá no seu concurso. Eu gostaria de mostrar para você alguns verbos que a sua banca prefere. Por exemplo, o verbo lembrar. Exatamente. Quero que você venha aqui comigo que eu vou te mostrar um exemplo, tá? O verbo lembrar, gente, bem como outros verbos na língua, é um verbo que recebe a predicação transitiva direta. Exatamente. Ele é um verbo VTD, entendeu? Então, às vezes você diz assim, Eliane, eu lembrei, ó, eu lembrei as brincadeiras de nossa infância, ó, de nossa infância. Quando você diz eu lembrei as brincadeiras de nossa infância, nota que a gente usou o verbo lembrar aqui, ó, na função de verbo transitivo direto. Você lembrou as brincadeiras de nossa infância. Então, algo bem comum aqui em provas cobrar a predicação do lembrar como predicação transitiva direta. Só que em vários itens de provas, nós enxergamos, nós nos deparamos, né, com esse verbo lembrar na função de verbo transitivo indireto. Então, às vezes a gente pensa assim, Eliane, esse verbo então tem dupla predicação? Ele pode ser apresentado como verbo transitivo direto em alguns contextos e verbo transitivo indireto em outros contextos? Exatamente, gente. Mas quando ele é apresentado como verbo transitivo indireto, acontece uma modificação na estrutura oracional. Que modificação é essa? Quando o contexto, gente, necessitar de você empregá-lo como VTI, esse verbo lembrar, ele passa a ser um verbo pronominal. Exatamente, um verbo pronominal. Ele deve ser apresentado com o pronome. Lembra lá dos pronomes? Me, te, se, nos, você? Lembra lá daqueles pronomes oblíquos átonos? Exatamente isso que vai acontecer de modificação no seu contexto oracional. Venha para cá, vou mostrar a você um exemplo. Quando eu digo assim, ó, comprei um sapato, nota, comprei um sapato e lembrei-me de você. E lembrei-me de você. A compra do sapato fez a gente lembrar de alguém. Ó, nota que esse verbo aqui, nessa construção, não foi apresentado com a regência transitiva direta, e sim como VTI, recebendo um objeto indireto, ok? Essa modificação, gente, aconteceu por necessidade do contexto. Se você me diz, comprei um sapato e lembrei você, nota que modifica o sentido no contexto oracional, né? Vai ficar parecendo que eu quis dizer que comprei o sapato e por isso chamei a sua atenção, né? Lembrando você do produto que eu comprei. E não foi isso. Né? O que eu quero denotar nessa relação aqui transitiva indireta é que no momento da compra do sapato, por algum motivo, eu lembrei
de você, né? Pelo ato da minha compra, me fez linkar, me fez lembrar aí você. Então, eu empreguei nesse contexto da segunda oração o verbo como transitivo indireto. E quando isso acontece, ele passa o quê? A ser apresentado obrigatoriamente como verbo pronominal. Lembra que os verbos pronominais, eles necessitam de um pronome que integram a oração como parte integrante do verbo. Exatamente. O pronome tem essa significação. Ele passa a ser meramente uma sílaba do verbo, né? Ele passa a ser um PIV, função sintática conhecida de vocês e bastante cobrada em prova para concurso público. Então, volte aqui, vamos colocar a classificação aqui do me. Então, você tem uma parte que integra o verbo, ou seja, ele nasceu com a predicação transitiva direta, então em alguns contextos ele será apresentado assim, né? Todo esse verbo lembrar pode ser apresentado com essa predicação, mas em outros, dependendo do seu objetivo, do objetivo semântico da construção, ele pode receber a predicação transitiva indireta. Lembrando que nessa condição ele passa a ser o quê? Um verbo pronominal, ok? Um verbo pronominal que apareceu de maneira acidental no contexto. Isso também acontece com outros verbos na língua e você precisa saber esses verbos, as especificidades de cada verbo, porque com certeza a sua banca vai cobrar. Então, vou te dar uma dica aqui, vou colocar mais um verbo aqui que ela cobra com essa mesma ideia, um verbo de natureza transitiva direta, e aí ela acaba empregando esse verbo como pronominal, logo vai acontecer uma modificação na regência do verbo, tudo bem? Então, vem para cá. Vou mostrar da mesma coisa que isso acontece com o verbo lembrar, também acontece com o verbo esquecer, ok? O verbo esquecer também é VTD e pode ser apresentado como VTI. Quando isso acontecer, ele passa a apresentar-se como verbo pronominal. Então, quando você fala assim, ó, esqueceram, tá vendo? Esqueceram de mim, nota que essa oração, ela apresenta-se de maneira errada, ó, errada. Não pode escrever dessa maneira. Por quê? Porque se o seu verbo esquecer foi apresentado aqui, ó, como verbo transitivo indireto, e a natureza dele é transitiva direta, mas por exigência do contexto, você colocou aqui como objeto indireto, então quer dizer que ele muda a regência, ele passa a ser o quê? Um verbo pronominal. Então, o correto é você dizer esqueceram-se, ok? Esqueceram-se de mim, ok? Certinho? Aqui é uma acepção correta. É assim que ela ama cobrar regência, tá? Então, fique ligado, porque a banca FCC, ela adora concordância, regência, e ela vai colocar essas especificidades para você, ok? Então, espero por você aqui no nosso estudo, todo dia, toda hora, que é para você efetivar um 10 lá na prova, tá bom? Beijinho e até mais!